bom com vocês? Estamos juntos para mais um Voando com Baleias. Lembrando, no ar, toda quinta-feira, às 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube. Como vocês estão, meus queridos, minhas queridas, meus queridos? Gente, hoje estamos no modo turbo. Hoje estamos no modo turbo de gravação porque eu nunca deixei para gravar um episódio tão próximo da publicação quanto essa semana. E hoje eu tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para resolver. Agora são 7h58, repita, 7h58 de quarta-feira, então eu estou gravando um dia antes de ir ao ar o Voando com Baleias essa semana. Eu tenho que me arrumar, tenho que pegar minha namorada daqui a pouco no escritório para um compromisso que ela tem. Tenho que arrumar minhas coisas porque eu vou viajar, vou para casa dos meus pais ainda hoje e eu tenho pouquíssimo tempo para gravar. Mas nada disso importa para vocês, né? Hoje Campinas amanheceu num caos, menina, porque uma chuvarada do caralho. Tava começando a chover de madrugada, aí agora de manhã tava um caos, o trânsito, uma chuva, uns raios, uns ventos. Agora deu uma acalmada, agora parou de chover, tá só aquele mormaço gostoso, aquele calor péssimo que a gente odeia, né? Enfim, mas não sei porque eu tô falando disso. E também não sei, exatamente isso, não sei porque eu tô falando disso. Gente, é o seguinte, semana de Halloween, né menina? Semana de Halloween, semana de Dia das Bruxas, e eu resolvi fazer um episódio não contando histórias de terror, mas falando de alguns medos que eu tenho ou tive na minha infância, adolescência ou na minha vida adulta. Para você que não me conhece, eu sou uma pessoa que não gosta de filme de terror, não gosta de tomar susto, porque a minha reação ao susto é ficar com ódio. Eu tenho ódio quando eu tomo susto. Minha reação não é chorar, nem ficar triste, é ter ódio. É querer espancar a pessoa no murro. É ficar puto porque eu tomei um susto. É isso. Essa é a minha reação natural. Então, dito isso, eu sou uma pessoa que evita filme de terror, né? Sempre evitei, nunca gostei, nunca fui a pessoa que assistia e tenho meu monstro de infância até hoje. Hoje eu estou um pouquinho mais tranquilo com isso, mas ainda me causa um desconforto, eu evito assistir, que é o Chuck, boneco assassino. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá nos anos 90, o SBT exibia muito filme do Chuck, muito mesmo. E o que acontecia com o jovem Rafael? Não tinha streaming, não tinha internet direito. E quando ia passar o Chuck na programação do SBT, eles faziam as chamadas. Então era tipo 2 da tarde, aparecia aquele filho da puta daquele boneco maldito na tela da TV e me dava susto. Eu tava assistindo... Perdão. Eu tava assistindo e me dava susto porque era a chamada do filme que ia passar, sei lá, à noite. Então o que eu fazia? Eu passava tipo uma semana sem assistir SBT com medo de assistir a chamada e ver o Chuck. Ai que dó, ai coitado, né? Que triste. Mas eu acho que esse era o meu maior medo assim de infância. As outras coisas eu não tinha, não é que eu não tinha medo, mas parece que ele meio que polarizava toda a atenção do meu medo. E outra coisa que eu não gosto também de filme de terror é desmembramento de gente, é sangue, é víscera. Ai, não gosto. Teve uma vez que eu estava na escola, estava no segundo ano, acho que no segundo ou terceiro ano do ensino médio, e era uma aula vaga e alguém levou Jogos Mortais para assistir na escola. Sim, na escola, assistindo Jogos Mortais. Hoje, muito provavelmente, isso geraria o quê? Um TikTok e um processo. Ah, que ótimo, exposed da escola. E eu não queria assistir porque eu não gostava, nunca gostei. Eu sentei, primeiro de tudo eu consegui ficar na biblioteca um tempo. Falei para a professora, falei assim, não quero assistir, eu fico na biblioteca quietinho, fazendo tarefa, qualquer coisa, era aula de matemática. E eu nunca fui bom em matemática, tá? Cabe esse parênteses aqui. Eu fico ali na biblioteca, tal, fazendo alguma coisa, algum trabalho, ela falou, beleza. Só que passou acho que uns 20 minutos, a professora voltou lá e falou, olha, Rafa, você não pode ficar aqui sozinho e tal, a coordenadora não deixa. Eu falei, tá bom então. Eu só sei, gente, que eu sentei no canto, uma carteira no canto,
cobri meu ouvido, virei para a parede e fiquei focadíssimo em fazer equação e exercício de matemática. Foi o dia que eu mais estudei matemática na minha vida, para não assistir Jogos Mortais. Lembra de alguma coisa? Não, fiz jornalismo, então não adiantou porra nenhuma. Enfim, então essas questões aí. E aí hoje, como que eu tô com filmes de terror no geral? Esses tempos atrás, quando lançou a série do Chuck, eu falei, eu preciso perder o medo deste filho da puta. Não vai botar banca pra cima de mim não, 30 anos depois. Não vai mais botar banca em cima de mim não. Aí comecei a assistir. Aí eu falei, é disso que eu tinha medo? É desse negocinho que eu tenho medo? Nossa, eu perdi tempo da minha vida, né? Mas assim, não fico confortável em assistir, mas consigo assistir. E quando eu vou assistir filme de terror, quando eu sinto que vai me dar medo, eu coloco a almofada na frente para eu evitar, né? E já consegui assistir alguns filmes de terror, já assisti Invocação do Mal, nesse esquema de proteção, né, da almofada, assisti Hereditário, assisti filme de terror no cinema, que pra mim é bastante coisa. Então assim, deu uma evoluída nos filmes de terror. É uma coisa que eu vou escolher assistir? Não é uma coisa que eu vou escolher assistir, assim, no geral, sabe? Mas aí tem um outro lado, meus queridos, que é, eu sou muito curioso com as coisas, eu sou muito curioso com histórias. Então, se a história é boa, eu fico pesquisando sobre. Ou se gera algum buzz, eu quero entender por que está gerando buzz. E aí eu entro em hiperfoco. Então, muitas vezes eu não assisto filme de terror, mas eu sei tudo o que acontece nele porque eu entro em hiperfoco. E aí eu pesquiso a história, eu pesquiso quem faz review, eu pesquiso o que estão falando sobre. Então, indiretamente, eu acabo sabendo o que está acontecendo. E aí a minha imaginação junta as peças. Às vezes é bem pior do que a vida real, como o filme realmente é, às vezes não. Mas é um pouco disso. E nessas, eu estou indo e voltando, mas eu lembrei, para trazer aqui para vocês, de um site muito antigo, mas muito antigo mesmo, que ele denuncia a minha idade, que é o Nerd Maldito. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Nerd Maldito, ele é um site muito velho, acho que ele é de 2007. E ele é um dos grandes medos da minha infância / adolescência. Porque acho que foi com o Nerd Maldito que eu tive o primeiro contato com creepypastas. Que até então a gente não entendia o que era. Creepypasta começou a fazer muito sucesso porque era um relato ficcional escrito de uma forma que parece ser muito real, né? Então lá em 2007, 2008, até 2012, a gente não sabia direito que eram relatos ficcionais. Tanto é que nasceu nessa época o Slenderman, como que é o nome do outro? O Jack the Killer, acho que é. E outros. Mas tinha uma creepypasta específica que eu li que me deixou semanas sem dormir, com medo. Que era a creepypasta do The Rake, que é uma criatura que supostamente fica sentada na sua cama te observando dormir. Eu não conseguia dormir depois que eu li isso. Então, eu acho que é uma das creepypastas que mais me assustaram na minha vida, que era o The Rake, que, assim, não faz sentido nenhum, assim. Eu vou até colocar a imagem para vocês que ilustra, né, a creepypasta, mas que não faz sentido nenhum. E eu morria de medo, porque, gente, a nossa imaginação é uma merda, né? Ela deixa as coisas muito piores. Às vezes você lê uma coisa, assiste uma coisa, na hora você fala, bobagem e tal. Mas aí quando você menos espera, pum, vem. E com o The Rake foi um pouco disso. Então, eu tinha medo de algumas coisas muito específicas e meio bobas, assim. Então, tinha o The Rake. Eu lembrei que teve uma época que eu ficava muito assustado com Jigoku Shoujo, que é o anime Hellgirl, ótimo anime, inclusive.
porque ele era um anime de terror, mas ele tinha umas pitadinhas de humor também, mas ela aparecia nos cantos, ela tinha um olhão vermelho e do nada ela estava olhando para você. Então assim, eu fui uma criança adolescente esquisita e um pouco medroso. Mas hoje em dia a minha relação com creepypastas, com o terror, ela já está bem mais equilibrada e saudável, né? Que bom, com 34 anos nas costas era meio que o que se esperava. Hoje em dia eu gosto de consumir conteúdo de creepypasta porque eu entro num lugar que é o lugar da história. Tem um conceito dentro da filosofia que é a suspensão da descrença, que é quando você faz um acordo para entrar numa história, para acreditar que dentro daquele universo aquelas coisas que estão acontecendo são possíveis. Então, você suspende a descrença que você tem, que aquilo pode não existir, para se envolver na história. Então, todo mundo sabe que o homem não pode voar, mas quando você assiste o Superman, você acredita que aquele homem específico pode voar, e aí você se envolve com a história, entende? Você suspende a descrença lógica. Então, eu acho que o que acontece as histórias me pegam quando eu consigo entrar de cabeça nelas. E quando eu entro, aí fudeu de vez, porque eu lembro, eu me envolvo, eu fico com medo, eu quero saber mais, né? E eu acho que as creepypastas entram um pouco nesse lugar. Eu assisti recentemente, não é creepypasta, mas tá aí no universo do terror, eu assisti recentemente na Netflix a série que fizeram do Junji Ito, que eu tinha muita curiosidade de conhecer por tudo que ele representa, né? Tanto para a cultura pop quanto para os quadrinhos de terror como um todo. E eu assisti, e assim, várias coisas eu falava, puta, isso daqui é tão idiota, é tão ridículo, nem dá medo isso daqui, eu nem vou assistir, nossa, que coisa mais estúpida, eu tô perdendo meu tempo, justamente porque eu saía da descrença, a história dentro daquele universo, aquelas regras não me convenciam. Então eu acho que muito do nosso envolvimento com o terror e com o medo no geral vai do quanto a gente consegue abandonar a nossa descrença da realidade para realmente se envolver com aquilo que está rolando, com o que está sendo apresentado para a gente. Eu consumia também, há um tempo atrás, bastante historinhas de terror na internet, né, nas redes sociais em geral, no Instagram, sigo bastante, vários autores que vão muito por esse caminho. Um deles, que inclusive vou deixar como dica para vocês, é o Adam Ellis, que tem este livro aqui, se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, você está vendo a capinha, que é o Bad Dreams in the Night. O Adam Ellis, ele meio que se especializou em quadrinhos de terror. Não é só o que ele faz, mas é muito do que ele faz. Então, ou ele cria histórias originais, ou ele faz parceria com autores e transforma essas histórias em quadrinhos. E esse Bad Dreams in the Night traz muitos dos quadrinhos que ele publicou nas redes sociais dele inicialmente, ou que ele publicou partes, depois ele transformou em livros. Para falar o básico, nossa, dei uma engasgada aqui, gente, desculpa. Para falar o básico, o desenho dele é lindo, né? O modo como ele desenha é lindo, isso já diz muito sobre o trabalho dele, já é muito legal. O traço que ele tem, a forma como ele desenha já é muito incrível. Mas as histórias são igualmente incríveis. E teve uma história específica aqui que também me causou frio na espinha e me deixou pensativo e com medo durante muito tempo, que é essa aqui que eu até deixei marcada para mostrar para vocês, que é a Viola Bloom. Basicamente, vai contar a história de uma carta que o Adam recebe na casa dele, um cartão de uma cuidadora chamada Viola Bloom. E ele passa a ser perseguido, então, por uma mulher, que é a Viola, né? E tem uma cena que assim, eu vou até mostrar para vocês, que foi a cena que me causou mais arrepio de todas, que é quando ele ouve passos no corredor e ele vai olhar pelo olho mágico. E é essa cena aqui, ó. Eu vou colocar a imagem para ficar mais fácil de vocês verem, mas aí quando ele olha,
tá essa pessoa do outro lado. Eu olhando agora é besteira, porque eu já acostumei com a história e já entendi e tal. Então, mas quando eu vi isso pela primeira vez, tipo, rolando assim o carrossel, né, no Instagram, porque foi a primeira vez que eu vi essa tirinha, quando eu vi essa mulher olhando pelo olho mágico pra mim, eu tomei um susto. Mas eu tomei um susto que vocês não imaginam. Enfim, mas depois eu acostumei, tanto é que eu comprei o livro, né? Comprei a história em quadrinhos do Adam e pretendo comprar o segundo livro que ele vai lançar, aliás, que ele já lançou, que também vai muito nessa linha. Enfim, mas é isso, gente. Acho que a gente tem, cada um tem seus medos específicos, né? Tem suas questões aí específicas, mas me contem nos comentários, me falem do que vocês têm medo, do que causa desconforto para vocês. Não precisa nem ser medo, mas aquela sensação de ai, não tenho medo, mas não quero, sabe? Não quero ter contato, não quero passar por esse desconforto. Que eu quero saber o que está rolando. Um ótimo Halloween para vocês. Não se esqueçam, então, a gente tem episódio novo do Voando com Baleias toda quinta-feira, 6 horas da manhã no Spotify e ao meio-dia no YouTube, além dos cortes, sempre que possível, aí no TikTok, Instagram e também no YouTube em formato Shorts. Belezinha? Consegui gravar o que eu precisava em tempo, 8h15 agora. Fiquem bem, se cuidem, tenham um ótimo Halloween, não façam nada que eu não faria e a gente se vê na próxima semana. Um abraço para vocês, valeu, falou e até lá. Tchau, tchau.